paz do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, verso 50. Jeremias 51, verso 50. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém ao vosso coração. Vamos sentar, irmãos. É claro que nós falamos até nesse final de ano sobre Jeremias, falamos coisas parecidas. Esse texto está muito parecido com o lema do nosso desse ano, né? Parece, mas não é, né? O lema é: fugir, salvai as vossas vidas, sede como a tamareira no deserto, a mesma coisa. Mas esse texto aqui, ele é um pouquinho diferente e tem uma conotação um pouco diferente também. O profeta Jeremias, ele é muito importante no período chamado período antes do cativeiro, aquele pré-cativeiro babilônico, porque ele é o profeta que profetiza sobre o cativeiro babilônico. Mas ele era muito sensível, não é? A história fala, ele é chamado de profeta chorão, porque ele era ele era tão sensível à miséria do povo, ao pecado do povo, que ele orava ao Senhor, e ele era tão insistente que uma vez o Senhor disse para ele assim: olha, você vai parar de orar por esse povo, eu não quero que você ore mais. Já tinha orado, não é? E o Senhor disse, 3 vezes ele tinha orado, o Senhor disse: você não vai orar mais, eu não quero que você ore por esse povo. Mas Israel não atendeu a profecia, e veio aquilo que eles temiam, que foi a conquista pelos babilônicos. E os babilônicos eram terríveis, eram cruéis, a maioria eram mortos. Nabucodonosor foi um líder, além da sua crueldade, ele era muito, como rei, ele era também muito inteligente. Ele preservava os jovens, ele matava os velhos, os mais adultos, e preservava os jovens, porque ele achava que ele ia precisar dos jovens. E ele pegava os jovens e colocava os jovens dentro de uma situação diferente. Todo mundo lembra do que aconteceu com aqueles jovens no início, que eles começaram, né, a sempre tratar bem deles, para que eles tivessem uma aparência melhor e tal. E um daqueles jovens não se contaminou. Mas o cativeiro foi terrível, e chegou um momento onde o juízo começou a vir sobre os babilônicos, o juízo de Deus sobre os babilônicos. E nesse momento de juízo Deus havia dito a Jeremias o seguinte: eu não abandonei totalmente Judá e Israel. Por que Deus fala com Jeremias Judá e Israel? Porque nessa época Israel estava dividido em 2 reinos, não é? Todo mundo lembra daquela época de pós-Salomão, quando Roboão, o filho de Salomão, ele tomou conselho com os sábios sobre como ele ia suceder Salomão, e os anciãos deram conselho para Roboão, mas Roboão preferiu o conselho dos jovens, e os jovens disseram o seguinte para Roboão: diga ao povo que o seu dedo pequeno vai pesar mais do que a mão do seu pai.
E Roboão atendeu o conselho dos jovens, e o reino foi dividido. Houve uma cisão no reino de Judá e reino de Israel. Aqui agora, mas eles eram irmãos, Deus permitiu tudo aquilo. Eles foram conquistados, e Deus fala a Jeremias: eu não abandonei totalmente Judá e Israel. O que Deus está falando? Tinha um remanescente. Então o Senhor diz a Jeremias o seguinte: vai e fala ao remanescente, aqueles que escaparam desse juízo que eu trouxe sobre o Império Babilônico, fala a eles, para eles que escaparam, para não parar. Diga a eles: não pareis, suba, não se esqueça do Senhor, e suba sempre Jerusalém no vosso coração. Sabe por quê? Jerusalém era herança. E o Senhor, o que Deus estava querendo dizer para o remanescente? Olha, vocês que escaparam desse juízo que está em curso, vocês não podem parar, vocês vão ter que caminhar. E nessa caminhada, lembrem sempre de mim, do que eu fiz na vossa vida e daquilo que eu tenho feito da vida do vosso povo. E lembre de Jerusalém, que é a vossa herança. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Se nós aplicarmos isso para os nossos dias, é claro que Babilônia, quando você olha a Babilônia descrita no livro de Apocalipse, vocês estão vendo isso no estudo das 7 cartas, agora com a saída da carta de Tiatira para entrando na de Sardes. A Babilônia tem um significado no livro de Apocalipse, um significado religioso, espiritual, político, religioso, aquela coisa toda, que é tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo de hoje. O que Deus tem feito nessa hora? Temos falado várias vezes, não precisa nem se dizer, todo mundo sabe da situação do cristianismo no mundo, mas há um povo, há um remanescente, há um povo em todo o mundo, não é só aqui, não, há um povo que Deus separou, que Deus está preparando para esse momento agora, profético, difícil, que é um momento de juízo. O mundo está debaixo de um juízo, ou não? O mundo que está aí é um poder, podemos chamar esse mundo babilônico que aí está, é um poder religioso, político, que está dentro de uma situação, e há um juízo sobre esse mundo, ou não? Há um juízo sobre a obra criadora, ou não? Há os sinais que estão aí, aquilo que está, os incêndios, os desmatamentos, as pandemias. Agora o pessoal está dizendo aqui que tem um vírus que está surgindo aí, que é pior do que o Covid, hein? Fica atento aí vocês. Então há um mundo debaixo de um juízo, ninguém pode negar isso. O que está acontecendo hoje com os nossos jovens, com as crianças, com as famílias, uma degradação moral de todo jeito. Há um mundo debaixo de um juízo, mas há um remanescente, há um povo diferente. Há um povo que tem que escapar desse juízo. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está aqui. A igreja ainda não foi arrebatada. A igreja está aqui, o Espírito Santo está. Então a ordem do Espírito Santo para a igreja agora é: não pare, você não pode parar. Você escapou, você está escapando desse juízo, tá? Sua família está escapando, seu filho está escapando, seu lar está escapando, você está escapando disso. Não para. Você não pode parar, não pode parar. Sempre lembre do Senhor, do que Ele fez na sua vida, de como Ele te salvou, de como Ele te libertou, de como Ele te curou, de como Ele operou na sua vida, de como Ele operou na vida do seu filho, na vida da sua família. Lembre disso sempre, e suba sempre a herança da Jerusalém, que não é daqui, da eterna. Lembre sempre disso. É um momento especial da igreja, né? Eu fico pensando, o profeta naquela situação, vendo todo aquele quadro, porque a situação do povo era degradante, dentro de um império que não era, veja só, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram babilônicos, não eram, não é?
Eles eram de Israel. Eles estavam ali porque eles tinham sido levados cativos. Eles tinham sido conquistados por causa do pecado do povo, por causa da falha do povo, por causa da degradação do povo. Enfim, tudo aquilo havia acontecido. Mas Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou o seu povo. A mesma coisa acontece hoje. Nós estamos vivendo um mundo de quê? Um mundo de fé ou de ausência de fé? Ausência de fé. As pessoas não creem mais em nada, né? As pessoas não creem mais em nada. Mas por que as pessoas não creem mais em nada? Elas têm razão para isso? Tem. As pessoas têm razão para não crer em nada? Tem. Quando você permite que a coisa mais bonita da igreja, que é a operação do Espírito Santo na vida dessa igreja, desse povo, quando você se afasta disso, quando você permite que todos os erros que aconteceram na vida da igreja, como aconteceu lá no início, na igreja de Pérgamo, que é o início da igreja lá no século IV, o desvio da igreja, quando ela se mistura com o paganismo romano, quando você permite que hoje a mesma superstição e o mesmo misticismo que entrou no cristianismo na época de Roma, entra ainda hoje nos movimentos pentecostais, quando pessoas transformam a palavra, ridicularizam a palavra, transformam aquilo em coisa para ganhar dinheiro ou para fazer uma série. Quando você vê isso, você diz assim: acabou tudo e a fé desaparece, as pessoas não creem mais em nada. Mas há um remanescente fiel, há um povo que não se contaminou, há um povo diferente, e a voz do Espírito Santo é para esse povo: vocês que escaparam disso, não parem. Jesus é o caminho, você tem que andar no caminho. Eu não sou o caminho, Jesus é o caminho. As pessoas pensam às vezes, Jesus, eu me lembro, eu era jovem, recém-convertido, e tinha um grupo de jovens, e tinha um rapaz que era o líder do nosso grupo de jovens, e esse rapaz era mais espirituoso do que espiritual, muito espirituoso. Nós vamos fazer uma visita na casa de uma senhorinha idosa e tal, e nós fomos lá, e ele começou a evangelizar, nós evangelizando e tal, e essa senhora olhou para ele e falou: meu filho, vocês têm que evangelizar essas pessoas perdidas aí do mundo. Eu não, eu sou da igreja que Jesus deixou. Aí ele falou: agora, mas se Jesus deixou a sua igreja, a senhora pode deixar também. Jesus não fundou uma religião, Jesus deixou o caminho. A igreja, a descrição da igreja, eu digo isso sempre, da igreja que Jesus deixou, está no livro de Atos dos Apóstolos. Tem nada a ver com os desvios que aconteceram. Nós estamos vivendo um momento hoje, nós corremos o risco. Mas por que nós corremos o risco hoje? Porque é um momento profético que estamos vivendo. Porque a fé desapareceu. A fé está desaparecendo. Por que a fé está desaparecendo? Por causa da mistura com os mundos, com todo esse poder como está aqui. Mas há um remanescente. Então a palavra do profeta é para aqueles que estavam escapando daquele juízo, se livrando daquele juízo. Vós que escapastes da espada, diga, Jeremias, diga ao restante de Judá, diga o resíduo de Judá e de Israel, o povo que sobrou disso, essa miséria toda que está aí, fala a esse povo para não parar. Você não pode parar, meu irmão. Estou tão desanimado, as lutas estão tão grandes, que você vai parar para quê? Para morrer nesse deserto que aí está? Não pare, não pare. Não esqueça daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Ele falou um dia ao seu coração, da maneira como Ele te tirou do mundo, da miséria, não é? E às vezes você vê pessoas e fica olhando
de onde elas vieram, de onde o Senhor as tirou. Que coisa bonita é a ação do Espírito Santo na vida do homem. Não existe nada, eu sempre digo, as pessoas ficam encantadas, né? Oh, maravilhadas, olha, aquela pessoa tinha câncer e foi curado, que coisa maravilhosa e tal. Ah, o outro estava morto e ressuscitou, está tudo certo. Mas não há nada mais bonito do que a transformação do homem pelo poder de Deus. Você vê o homem às vezes na miséria, incrédulo, no mundo, no vício, na degradação moral, tudo mais, e o Espírito Santo vem, opera e transforma esse homem de uma maneira. Não existe milagre maior do que esse. Não pareis. Suba aqui, ó. Vós que escapastes, não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor. Você lembra do Senhor? Eu me lembro. Você me lembra? Lembra. Você lembra o que Ele fez na sua vida? A primeira vez que Ele tocou na sua vida, é a primeira vez que Ele falou com você. Você lembra? Lembro. Foi um momento incrível. Ele falou comigo, eu estava desesperado, eu estava doente, pensei que ia morrer, e Ele falou comigo. Lembra disso, de longe, lembra do que Ele fez na sua vida. Não pare, você não pode parar. Lembra disso, do que Ele fez, do que Ele te falou, do dia que Ele te batizou com o Espírito Santo, do dia que Ele te deu um dom espiritual, do dia que Ele te deu um livramento de morte, do dia que Ele operou na vida do seu filho, da sua família. Lembra disso, foi lá atrás, está longe, está distante, não esqueça disso. E suba sempre, Jerusalém, a herança. Você não vai morar na Babilônia, você não vai morrer na Babilônia, o seu lugar é Jerusalém. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é Jerusalém celestial. Lembra disso? Não pareis. Ide, não pareis. Lembrai sempre, ao longe, lembrai do Senhor. E suba Jerusalém ao vosso coração. Que coisa bonita, né? Como Deus é bom, né? Apesar daquele povo tão ruim, né? A gente às vezes fica falando assim. Eu às vezes eu me lembro, meu pai, ele eu falava às vezes para ele e tal, as pessoas, os santos para ele, aquela coisa toda, eu chamava Pedro de Pedro, ele brigava comigo. Pedro, não se dobra a sua língua, meu filho, não é Pedro, é São Pedro. Olha, papai, eu não falo São Pedro porque eu for melhor que Pedro. Você está ficando maluco? Eu falei, papai, Pedro tentou matar o homem lá com a espada, e eu nunca tentei matar ninguém, entendeu? Então as pessoas às vezes pensam, né, a gente assim. Então todos nós aqui viemos de uma situação difícil, às vezes um menos, outro mais, mas não podemos esquecer disso. O Senhor salvou a nós, e não era para salvar. Eu não era para ser salvo, nem você, entendeu? Como eu debochei de crente, eu debochei de crente, fiz miséria debochando. Como eu falei mal de crente, falei, não criei nada, como muitos aqui estão. Mas um dia eu senti o toque do Espírito Santo. Eu me lembro quando Ele me tocou. Você lembra, hein? Você lembra quando Ele te tocou pela primeira vez? Você nunca sentiu aquilo? Que coisa diferente. Foi um toque de amor. Não pareis. Ide, não pareis. De longe, lembra do Senhor, do que Ele fez na sua vida. E suba Jerusalém ao seu coração. Não esqueça da herança. Sua herança não é aqui. A sua herança não é aqui. A sua herança é a nova Jerusalém.